tá? Estão dizendo. Todo mundo está achando que essa reunião com os generais do Trump é para a guerra na Venezuela. Pode até ser, mas é uma conversa muito seguro, tá? Muito seguro. Um abraço pessoal de Sete Lagoas, Minas Gerais aí. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado pelo carinho aí. Obrigado pelo carinho. Que eles vão buscar o apoio do exército todo americano para decretar estado de sítio ou estado de emergência. Eu não sei qual é o que eles vão decretar, mas é uma coisa nesse sentido, para o exército ir todo para a rua, para eles prenderem todo mundo do terrorismo doméstico, Antifa, essa galera, que eles vão fazer uma limpa no país, é o que eles estão dizendo, tá? Você não sabe, mas é o que estão dizendo. Dizem que pode começar uma guerra civil nos Estados Unidos, tá? A coisa tá bem complicada lá, né? A esquerda infiltradíssima, muita gente, né, de fora lá, e eles querem fazer uma limpa, tá? Vambora? Cissa Bailey, dá uma olhada. Para surpresa de 0 pessoas, o atirador que também ateou fogo a uma igreja em Michigan é apoiador do Hamas e democrata. Ele foi identificado como Guy House e teve seu CPF. Ministro da Taxação, Fernando Tachad. Eu não vou dar boa tarde pro senhor, porque eu não dou boa tarde para quem aumenta impostos a cada 37 dias no Brasil. Pelo amor de Deus, ministro. O senhor não deve mais nem falar com a sua mulher. Não deve nem ter tempo. Porque o senhor a todo momento quer aumentar imposto, homem. Para com isso. Pra que isso? Vamos cortar um pouco os gastos, ministro. Como é que é? Não menciona a tua mulher? Pode recompor meu tempo, presidente, porque ele falou. Bom, ministro, não vamos mencionar a tua mulher, então, no meu discurso, tá? Mas o senhor acorda pensando em imposto, respira pensando em imposto, e até pensa em tributar o ar que a gente respira. Isso é de uma crueldade gigantesca. Ministro, eu sei que o senhor não concluiu as suas aulas de economia, como o senhor uma vez já declarou, mas se o senhor deixar mais dinheiro no bolso das pessoas, a economia vai girar melhor. Agora, querer tributar LCA, o agronegócio, é um absurdo completo, ministro. Reveja isso enquanto é tempo. Há visões diferentes do que é ser cruel, na minha opinião. E é do jogo democrático. Você colocar 33 milhões de pessoas passando fome, para algumas pessoas isso não é cruel. Matar 700 mil de Covid, renegando a vacina e cortando o auxílio antes da vacinação, para algumas pessoas isso não é cruel. Isso não é cruel. Deixar a tabela do imposto de renda 7 anos sem atualização não é cruel. Mais de 10 milhões de brasileiros passaram a pagar imposto de renda no governo Bolsonaro. Isso não é cruel. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos prestar atenção nesse vídeo aqui, você vai ficar impactado no que você vai ouvir e vai ver. Tá? O final desse vídeo aqui você vai ficar assim, meio pensativo, tá? Em algumas coisas que vem acontecendo. Mas vamos analisar cuidadosamente para que nós possamos aí entender esse vídeo. E depois eu quero fazer um convite para que você seja membro aqui do canal, dando a força aí, sendo membro, deixando o seu like, compartilhando. Caso você não queira ser membro, compartilhe, convide mais pessoas para estar aqui assistindo nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui na íntegra. Cancelar. Tá aí a foto do cara que atacou a igreja, né? Vamos embora aí mais um pouquinho. A Casa Branca diz que acordo entre Israel e Hamas está muito perto de acontecer, onde o Hamas devolveria os mais de 40 reféns que ele tem em suas mãos aí, né? E Israel então cessaria a guerra. Verdades e nada mais. Falando em guerra, o presidente russo Vladimir Putin emitiu um severo aviso ao Ocidente, Estados Unidos e OTAN, afirmando: isso não é um blefe em relação ao possível uso de armas nucleares para proteger a Rússia e seus cidadãos. O Putin ameaçou um ataque à Europa, né, à OTAN, com armas nucleares ontem, tá? Ontem, ok? Ontem, né? Alerta mundial, dá uma olhada aí, ó. O Pentágono está buscando dobrar a produção de mísseis para se preparar para um possível conflito com a China. Isso aí, no centro do poder, mais de 7 mil cristãos foram mortos por extremistas islâmicos na Nigéria em 2025. Efraim Global News. Cristãos na Nigéria se recusam a renunciar à fé depois que islâmicos radicais queimaram a sua igreja. Eles continuam cultuando lá, né? Deixa eu trazer para você agora os nossos ventos, as nossas cartas, lembrando você que todos os nossos ventos e cartas são de ficção, que não traduzem a realidade de pessoas, entidades, instituições ou fatos. Eles são totalmente de ficção, tá? Totalmente de ficção. Cadê o negócio do vento aí, Thiago? Esqueceu?
Thiago sempre esquece, né? Tá pensando no casamento, tá com a cabeça no outro lugar, hein, né? Vento 1, coruja curandeira. Neste final de semana, nos Pássaros Unidos, o nome do Frajola ganhou ventos fortíssimos para seu possível pé na bunda, que tem suas digitais nas ações do macaco negro. Ontem mesmo, o Itamaraty informou ao pássaro que fontes seguras dão que ele será magnetizado pelos Narnianos do Norte, com a perda do ticket de entrada no Reino do Norte, como primeira medida. Mas a situação pode vir a piorar, caso o nome do Frajola esteja diretamente envolvido nas festas passadas. E com a promessa do macaco negro para o atual cargo. Segundo pássaros de altíssima estirpe, os Narnianos do Norte estão investigando a passos largos Nárnia do Sul, e as festas que estão por vir no reino podem não ter o reconhecimento do Reinado do Norte. As pressões dos altos galhos dos pássaros sobre o gambá para indicar um novo nome para o cargo do Frajola devem se intensificar nessa semana, para evitar que um pássaro de altíssima estirpe receba magnetizações do Norte, que seria um desastre para a imagem dos pássaros. Em resumo, a semana pode trazer surpresas que entrarão para a história dos Pássaros Unidos do Sul. Vento 2, secretária. O Itamaraty e a alta cúpula receberam ventos dos Narnianos do Norte, que os filhotes do macaco negro devem em breve ser magnetizados por Nárnia do Norte, sob punições secundárias da Lei do Norte, com indícios de tentativas de movimentar milhos em aberturas de novas baldes de milho em Nárnia do Sul e no mundo internarniano. Os ventos chegaram ontem, domingo, para a alta cúpula do Itamaraty por contatos em Nárnia Central do Norte, mas hoje pela manhã os ventos ganharam força após os algoritmos do Norte identificaram uma abertura de um balde novo, um novo ninho na terra da pizza, no nome da prole do macaco negro, em uma tentativa de abrir outros números de narnianos arvísticos, que foi autorizado pelos fiscais de milhos do reino, que deverão também entrar no radar do Norte por permitir alguém magnetizado abrir um novo balde para obter milhos. Segundo fontes dos Narnianos do Norte, a situação do macaco negro e de todos os seus complicou muito, ainda mais, e ponto das casas guardadoras de baldes de milho de Nárnia do Sul serem consultadas diretamente pelo Norte. Segundo a alta cúpula do Itamaraty, as magnetizações sobre o clã do macaco negro são praticamente inevitáveis. E há um nome de um macaco negro dos altos galhos envolvido em tudo isso que não foi divulgado. Em resumo, a casa dele já caiu. Subvento, secretária. A Glória mandou que os fiscais dos milhos do reino deixassem a prole do macaco negro criar um novo balde para guardar os seus milhos. Dizem que a Glória pressionou os fiscais dos milhos do reino para que permitissem que isso acontecesse. Nárnia do Norte entrou em contato com os altos galhos, sugerindo que o macaco negro tire férias definitivas, imediatamente, para que eles não sejam enquadrados pelo loirão. O macaco negro enquadrou o pelicaninho, porém fez pelos meios de propriedade dos Narnianos do Norte, os meios virtuais, gerando folhas secas para o loirão sobre ele mesmo, porque em função dele estar chancelado por Nárnia do Norte, não poderia estar usando as ferramentas de Nárnia do Norte, mas está. Macacos escravos dos altos galhos reuniram-se com a Carmen Miranda hoje de manhã e lhe alertaram que ele deve tomar uma posição imediata para evitar que todos sejam pegos pelo loirão, retirando o macaco negro. A Carmen Miranda, segundo a secretária, pode sim obedecer o loirão e dar férias definitivas para o macaco negro do seu galho. Pode.
Já tá falando francês, Johnny? Você não tá fraco, hein, corintiano? Tem francês já? Meu Deus, já falou francês? O enlameado esteve neste fim de ciclo vazando com desculpas para inglês ver. Subvento chefe. O chefe recebeu um vento de dentro do Corval que as águias estão pousando em Nárnia do Sul, aos montes, aos bandos. Dizem que o corvo caído famoso e todos os seus corvinhos vão ser punidos pelo loirão e que o corvo caído famoso está desesperado. O assunto do guri tá pegando. Diz o chefe, podemos ver em breve um novo filme, abre aspas, O Galo, fecha aspas. O corvo caído está pressionando o macaco negro pelo espelho narniano e ele tem certeza que as águias já sabem que ele fez tudo para o macaco negro, para ferrar o guri, e está disposto a dar com a língua no bico para as águias. Dizem que seu nervosismo e temor é visível a olhos corvísticos. Corvos, com os seus nomes nas asas, nos bicos das águias, já perderam seus tickets e não poderão mais ir encontrar o Pateta e o Mickey. Segundo o chefe, vários corvos de uma lista que já saiu das águias já perderam os seus tickets e não poderão mais olhar nos olhos. Pessoal, dei essa pausa aqui, tá? Para mostrar para vocês algumas coisas, tá? E para você até mesmo analisar do que já foi dito aqui nesse vídeo. Eu vejo aqui muitos comentários, né? As pessoas comentando em relação a este vídeo. Eu achei interessante, muito importante, quando você comenta. A gente começa a entender algumas coisas, alguns pontos que a gente não sabia, começa a entender. Mas no final desse vídeo aqui, você vai ficar muito impactado no que você vai ouvir, tá? Vamos lá, vamos continuar vendo esse vídeo aqui, porque o final dele tá muito forte. Não dá reajuste nenhum para professores, salário, durante 4 anos. Médicos, enfermeiros, na linha de frente do combate à pandemia. Para essas pessoas isso não é cruel. Cruel é cobrar imposto de bet, cruel é cobrar imposto de bilionário, cobrar imposto de banco e de especulador. Aí isso é cruel. Porque mexe com parentes, amigos. Agora a população que se lasque. O pobre que se lasque. Nós vamos dar a maior isenção a número de brasileiros da história desse país. Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula dando isenção de imposto de renda para 20 milhões de brasileiros. 10 já estão contemplados pela atualização da tabela do imposto de renda. E mais 10, se os digníssimos deputados do PL, do PP, votarem no relatório do deputado Arthur Lira. Porque foi feita a promessa pelo governo anterior de isentar quem ganhava até 5 mil. Só que não foi cumprida. Isso não é crueldade. Isso não é crueldade. Para ganhar voto, prometer que não vai cumprir, não é crueldade. Agora tem um presidente que honra a palavra. Esse falou que vai. E mandou o PL para cá, já aprovado em comissão, e agradeço o presidente Hugo Mota por ter marcado a votação para quarta-feira da semana que vem em plenário. E eu quero ver qual vai ser o comportamento dos deputados que aqui estão indignados com o imposto. Se eles vão isentar 10 milhões de brasileiros, reduzir o imposto de outros 5 milhões. Tem que isentar todo mundo, né, amigo? Presidente, O senhor também me interrompeu. presidente. Por favor, vamos Isentar 10 milhões de brasileiros e reduzir de outros 5 milhões. No total, em 4 anos, serão 25 milhões de brasileiros que ou vão ficar isentos ou vão pagar menos imposto de renda. Em troca do quê? Em troca de 141 mil que pagam hoje 2% de imposto, estão sendo convidados a pagar um mínimo de 10%. E esse país entra governo e sai governo e não toma as providências cabíveis. Agora, como é que você vai dar sustentação para o orçamento da saúde e da educação que foram cortados pelo governo Bolsonaro? 80 bilhões a menos no Ministério da Saúde. No meio de uma pandemia, gente. E o homem foi lá e cortou. Não respondeu ao e-mail da Pfizer, oferecendo vacina. Eu cheguei a ver uma alta autoridade do governo anterior com a carta da Pfizer na mão, digital, dizendo, olha o que o Bolsonaro não quis. Eu que tive que levar lá para contratar um lote de vacina. É um negócio... Essa turma está falando de crueldade. Mas qual é a moral que esse povo tem para falar de crueldade? Nós vivemos o momento mais cruel da nossa história. E inconformado com o resultado eleitoral, resolveu organizar um golpe. Golpe das organizações Tabajara. Que graças a Deus, não todos pagaram pelo que queriam fazer com o país. Com uma democracia que foi
por muitos anos defendida nesse país contra o regime militar. Quem viveu o processo de redemocratização do país sabe o que eu estou falando. Estudantes, trabalhadores nas ruas defendendo votar para presidente. E queriam nos caçar esse direito na eleição de 2026, 22. Caçar o direito de eleger um presidente. Se não é do meu agrado, eu não dou posse. Eu impeço a posse. Vem falar de crueldade. Então, nós precisamos ter um pouco de bom senso aqui. E, deputado Lupion, Alberto Neto que falou, João Daniel, eu queria agradecer, dar boa tarde a vocês, que eu prezo as pessoas, independentemente da sua posição ideológica, dizer que nós vamos negociar essa MP. Aliás, é o que nós estamos fazendo. O deputado Zaratini está incumbido de negociar na MP. É uma MP longa, uma MP que trata de muitos assuntos. E eles estão em discussão. Qual foi o projeto que nós mandamos para cá que saiu como entrou? Qual foi? Qual foi o projeto que não foi debatido com a Fazenda, na mesa com os líderes, com os presidentes das casas? Qual foi? Todos foram negociados. Porque esse governo é um governo democrático. Ele negocia. Ele ouve a opinião dos parlamentares. Às vezes, deputado, você tem um bom argumento, mas o argumento não cola politicamente. Quando eu falo que a questão dos títulos isentos está criando um problema regulatório no país, que não tem fins arrecadatórios, estou sendo honesto, mas o senhor tem uma base. O senhor representa uma base. O senhor pode falar, mesmo que o Haddad esteja certo em relação ao que ele está falando, eu não tenho condições de votar. Isso acontece. A técnica, às vezes, não se sobrepõe à política. Mas eu sei que, tecnicamente, o que veio para cá é o mais adequado. Nós estamos com muitas distorções na regulagem da dívida pública brasileira. E qualquer economista minimamente bem informado vai detestar isso. Mas às vezes você não tem condições políticas de levar à frente. Por isso que tem uma mesa de negociação. Por isso que tem uma mesa de negociação. Agora, nós vamos encerrar um mandato com um número expressivo de brasileiros isentos de impostos. Uma quantidade enorme de brasileiros que não vão mais pagar imposto sobre a cesta básica. Mas não é só de imposto federal, é de todos os impostos, inclusive estaduais. E isso graças ao fato de que esse governo abraçou a reforma tributária, enquanto o anterior sentou em cima. E não deixou prosperar, por quê? Porque queria cobrar um imposto sobre o PIX. Aí demitiram o secretário da Receita que queria cobrar um imposto sobre o PIX porque pegou mal na opinião pública. Aí de raiva eles sentaram em cima da reforma tributária. Porque ou era um imposto sobre o PIX ou nada. O Brasil ficou sem nada. É isso que aconteceu. Então aí todos os vídeos na internet mostrando o Guedes defendendo o imposto sobre o PIX. Tem vídeo, não? É ele falando. A demissão do secretário da Receita. Todo mundo sabe por que foi demitido, porque pegou mal a ideia. Aí eles recuaram. E aí tentaram botar a culpa no governo seguinte. Essas fake news, elas vão acabar. O povo está começando a aprender a lidar com a rede social e botar para correr da rede social quem mente demais. Porque é insustentável a democracia com esse nível de mentira. Mas nós vamos superar isso e vamos fortalecer a nossa democracia. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho, tá? Peço a vocês que deixem seu like, compartilhe. E se você gostou do conteúdo, convide mais pessoas para estar assistindo, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.